Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima segunda-feira, para a glória de Deus, amém? Vamos Amém. então, mais uma live de oração, de palavra, de louvor. Vamos meditar na palavra que está lá no livro de Provérbios 24:16. E depois, ao final, nós vamos ler o Salmo 91, amém? Então, Amém. vamos louvar ao Senhor. Verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Deus, Deus, seu para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo entre nós, Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tu verás a glória de Deus, amém? Glória a Deus, vamos orar, amados. Vamos consagrar essa live ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Te agradecemos, ó Deus, por este dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pelo fôlego de vida. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha guardando, protegendo, livrando de cair em ciladas e armadilhas, em laços preparados por Satanás, livrando os teus filhos e filhas, Pai, do engano, da mentira. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos e clamamos por livramento, por proteção. Pedimos, Pai, que o Senhor venha levantar quem está caído, Pai, quem caiu em cilada, em armadilha. Ajude o Senhor a se levantar em nome de Jesus. Que a tua proteção, o teu cuidado, a tua bondade, a tua fidelidade, nós possamos ver isso no nosso dia a dia, na nossa história, na nossa trajetória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Vamos à palavra de Deus, então, lá no livro de Provérbios, meditar numa palavra que Deus colocou no meu coração, Provérbios 24:16. E a palavra de Deus diz assim: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios, são arrastados pela calamidade. Amém? Amém. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Essa palavra é forte, né? Que a gente se pergunta, né? Muitas vezes as diferenças entre o justo e o ímpio.
O justo é aquele que está na presença de Deus, né? Buscando andar nos caminhos do Senhor, buscando andar com justiça, com retidão, fazer as coisas certas, né? Fazer aquilo que agrada a Deus. E a palavra hoje nos vem dizendo que ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, tornará a levantar-se. E porque Deus, ele está, né, observando, contemplando quem é bom, quem é mau, quem é ímpio, quem é justo. E Deus, ele também usa de justiça, usa de amor, né? Usa de bondade para conosco. Porque Deus, ele conhece, é ele que sonda a nossa mente e o nosso coração. E nem sempre o justo vai cair por causa de pecado, por causa de um vício, né? Existem na nossa vida momentos difíceis, momentos de dificuldade que muitas vezes nós não conseguimos ver aonde está um laço, uma armadilha, um engano e acabamos por tropeçar, né? Quantas e quantas vezes as pessoas caem em armadilhas preparadas pelo inimigo? Porque o inimigo, ele é mestre, né? Em mascarar situações, em mascarar coisas, né? Que parece que é bom, mas não é bom. Então, não importa o que foi, né? Se foi um pecado, se foi um vício, se foi aí dificuldades, ventos que você enfrentou neste ano de 2025 que te levaram a cair. O importante é que a gente lembre que a palavra diz que ainda que o justo caia 7 vezes, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. E isso fala também de resiliência, fala também de não desistir, né? Se a palavra fala que o justo pode cair, é que podem haver situações difíceis, podem haver, né, situações, problemas que nós podemos cair e tropeçar, mas nós não ficaremos caídos, né? Deus nos ajudará a nos levantar, Deus nos ajudará por meio da oração, por meio da sua palavra, né? A verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Ainda que seja um pecado, por meio da palavra de Deus, nossos olhos espirituais são abertos, né? E nós somos libertos do poder, da influência do pecado. Ainda que tenha sido uma armadilha, né? Deus não deixará você enganado, não deixará você caído. A orar, a pedir socorro, Deus enviará alguém, Deus te ajudará através da oração, você a se levantar. Então, se você caiu em alguma cilada, em alguma armadilha, tenha sido pecado ou tenha sido cilada, dificuldades normais, né? Que muitas dificuldades não são tão normais. Às vezes é o inimigo mesmo se levantando, resistindo, se lançando contra a sua vida. Mas essas dificuldades você irá vencê-las com a ajuda de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós vencemos dificuldades, vencemos ataques, vencemos provações pela força que Cristo nos dá, né? Que a nossa alegria, a nossa disposição de recomeçar, de nos reerguer, esteja focando em Cristo, olhando para Jesus, que é o autor da nossa fé, né? Porque a nossa fé, ela nos sustenta, ela nos renova diariamente. É por meio da oração, por meio da palavra, que nós vamos vencendo as dificuldades da vida. O importante é que você se erga, se levante e não se deixe vencer por situações difíceis, por caos, por desordem, seja ela física, emocional, né, espiritual, porque Deus, ele pode paralisar todo o caos, Deus pode transformar o caos, né, num cenário totalmente diferente, organizar, mas nós precisamos às vezes ser profeta na nossa vida e ordenar ao caos que vá, né,
para a calmaria, que vá para a bonança, orar para que Deus volte a organizar as coisas como era antes, né? Ou da maneira como Deus quiser organizar. Mas a palavra estava dizendo que tornará a se reerguer. Então eu quero profetizar que você se tornará a reerguer, se tornará a levantar-se, porque o Espírito Santo de Deus, ele irá te ajudar. Porque você vem neste canal buscar por oração, buscar por renovo, buscar uma palavra de Deus, e que Deus te dê uma direção hoje, nesse dia, para aquela área da sua vida que você acha que caiu, ouviu que caiu, né? E você não sabe nem como a situação foi ficar do jeito que ficou. Você está lutando e você passando por dificuldades, você não está vendo, né? Que Deus está agindo. Muitas vezes Deus já agiu na nossa vida, na nossa história, mas existem situações que ao longo do tempo elas vão indo melhorando, né? As coisas vão indo para o lugar. Então, que Deus possa trabalhar na sua vida diariamente, né? Constantemente daqui para frente, para que as coisas vá indo para o lugar. Aquilo que tem causa, onde tem confusão, tudo isso que Deus venha repreender. Amém? E que você consiga se reerguer, se levantar, as coisas voltem a se movimentar no falar, no profetizar de Deus, na ordem, né? Que Jesus dá para que a calmaria volte a reinar na sua vida. Então, o justo cairá 7 vezes, mas tornará a se levantar. Deus não deixará caído. Deus vem em nosso socorro, Deus vem em nosso auxílio. Mas a Bíblia diz que, em contrapartida, os ímpios são arrastados pela calamidade, né? Então, os ímpios, muitas vezes por meio da violência, do engano, da mentira, né? Não estão firmados em Cristo, que é a nossa rocha. Eles são arrastados por dificuldades, são arrastados por calamidades. Muitas vezes nem se levantam, já vem uma situação difícil e outra, e eles permanecem em lutas intermináveis, né? Em coisas que não terminam, que não acabam, porque a fé deles é o melhor. A falta da fé impede eles de se reerguer. Então a palavra está fazendo uma contraposição aqui, né? O justo tem a ajuda de Deus, tem o socorro, tem o amparo no momento da angústia, no momento da aflição. A vida não é feita só de altos, né? Ela é feita de altos e baixos. Jesus mesmo disse: nesse mundo vocês passarão por aflições, mas o bom ânimo não pode ser deixado de lado, né? Mas tenha um bom ânimo, porque se Jesus venceu, né? Jesus venceu muitas coisas que nós passamos, Jesus também passou. Então é por isso que ele diz na sua palavra: tenha bom ânimo, né? Reerga-se, levante-se, siga em frente com ânimo, não desanime, nunca desista, porque o segredo da vitória é não desistir, né? Porque às vezes a vitória está logo ali e nós estamos desistindo por causa de um cenário que Deus, num estalar de dedo, ele pode mudar. E ele tem poder para isso, né? Não existe nada impossível para Deus. Então, meu amado, minha amada, o justo, ele vai cair 7 vezes, ele vai cair 1, 2, 3, mas não importa quantas vezes for cair. Deus vai te ajudar a se levantar, porque Deus sabe do seu coração, Deus sabe que você carrega a verdade, que você talvez caiu não foi por causa do pecado, mas sim por causa de uma dificuldade, que no momento você não soube lidar com aquilo, e você caiu num laço, numa armadilha, né? Você caiu em confusão, mas Jesus Cristo, ele vai te ajudar. Amém, amados? Então, amém. Fica com esta palavra, né? Com esta palavra de resiliência, de perseverança, para que a gente não venha se deixar levar pelos problemas, pelas dificuldades. Perdoe-se, peça perdão a Deus se foi por causa de um vício, por causa de um pecado. E reerga-se, levante-se, tenha bom ânimo, né? Momentos difíceis não duram para sempre, crises não duram para sempre, sejam elas quais for o tipo de crise, de calamidade, de angústia, de aflição, isso não durará para sempre.
Os dias maus, eles passam. Graças a Deus, eles passam. Amém? Então foca em Cristo, olhe para Cristo, não olhe para o problema, não olhe para a dificuldade. Você vai se reerguer, se levantar e você vai cantar o louvor da vitória. Amém? Então vamos na força, vamos na fé, na palavra de Deus, que a palavra de Deus diz a nosso respeito, que a palavra de Deus nos reserva hoje neste dia, é que o justo, mesmo que caia, pois ainda que caia, que o justo caia 7 vezes, tornará a reerguer-se. Então, em nome de Jesus, que tudo aquilo que caiu se erga, se levante, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, vamos lá declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção. Deixa eu achar aqui. Vamos clamar por livramento, clamar por proteção, repreender ciladas, laços, armadilhas. Quem está caído, que Deus te ajude a se levantar, a se reerguer, que você venha ser renovado nas tuas forças, que você venha ser, renovado pela palavra de Deus. Amém? Amém. Palavra de Deus que é viva, que é poderosa e que é eficaz. Glória a Deus. Nosso Deus é Deus de justiça. Ele sabe de todas as coisas e Ele está no controle de tudo. Amém? Amém. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobrir de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Vamos orar então? Vamos orar. Levante sua mão direita, sua mão de profeta. Profetiza que tudo que está em desordem no seu cenário, na sua vida, Deus já está colocando em ordem em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecendo, Senhor, pela tua santa e poderosa presença hoje aqui conosco, Pai. Nós já sentimos a tua presença, Pai, já declaramos a tua palavra, cantamos louvores, meu Deus. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem com a tua presença sobre cada vida que aqui está. Enche-nos da tua presença, enche-nos do teu poder. Nós estamos te buscando, ó Deus, buscando, orando, clamando, para que o teu poder, a tua bondade, a tua misericórdia se manifestem em nossas vidas. Pai, nós oramos e pedimos perdão pelos pecados, pelas falhas, pelos erros, por aquilo que vacilamos, Pai. Eu sei que muitas pessoas aqui estão te buscando, se santificando, orando, Senhor, buscando a tua face, buscando estar nas tuas direções, nos teus caminhos, no centro da tua vontade, Senhor. Mas ainda que alguém aqui tenha caído, Pai, por causa de um pecado, por causa de um vício,
por causa, Senhor, de uma atitude, uma decisão errada, Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos que por causa de dificuldades, momentos difíceis, Senhor, crises, os teus filhos caíram em algum momento, Pai. Mas a tua palavra vem nos ensinando, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a se reerguer, tornará a se levantar. Em nome de Jesus é isso que nós profetizamos, Pai. Que haverá pessoas sendo levantadas por Deus, sendo socorridas pelos céus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a nossa fé seja renovada hoje por meio da Tua palavra. Que o Senhor sabe que este coração, esta vida, tem a mente, o coração, os pensamentos, as decisões, todas voltadas para fazer a Tua vontade, voltadas para a Tua palavra, voltada para a verdade, Pai. E o Senhor sabe, Pai, quem é justo e quem não é. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, livramento, proteção, amparo. Eu peço que o Senhor envie os teus anjos acampando ao redor desta casa, deste lar, dessa empresa, dessa família, Pai. Pedimos para este fim de ano, Pai, um fim de ano abençoado, nos livrando de toda armadilha, de toda cilada, de todo acidente, de toda emboscada maligna. Em nome de Jesus Cristo, que todo mal planejado, pago, enviado, tudo aquilo que é mal, Senhor, venha a ser desfeito, dissipado, repreendido. Toda oração contrária, pragas, maldições, obras malignas, venha a ser desfeito no poder e na autoridade do nome de Jesus, no poder e na autoridade daquele, Pai, que se manifestou na terra para destruir as obras do inimigo. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, levanta esta vida, levanta, socorre os caídos, socorre os aflitos, os angustiados, aqueles que estão passando por provações difíceis, momentos difíceis, Pai. Visita, Senhor, derramando saúde, derramando paz, derramando vida, e tudo aquilo que foi paralisado por obras das trevas volte a andar, volte a funcionar. Cai fora todo fracasso, toda derrota, toda ruína, toda angústia, toda ansiedade, toda depressão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo o mal caia por terra. Aquilo que está caído volte a reerguer-se, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. A palavra é ordem, ordem, a palavra é ordem. Torne a andar em ordem, em nome de Jesus, que nós possamos colocar nossa casa em ordem, nossa vida emocional, espiritual em ordem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém, e amém. Amém, amados? Amém. Fica na paz do Senhor Jesus, então. Nós amamos muito vocês em Cristo. Aproveite sua segunda-feira, trabalhe, ore, descanse. Mas não deixe de orar, né? Ore sem cessar, porque a palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. Amém? Amém. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica na paz, nós voltamos amanhã.